E aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui em mais um vídeo, né, sobre Azure DevOps, seguindo aqui a nossa série de primeiros passos, guia de iniciantes aqui em Azure DevOps, como é que você começa e segue seu trabalho aqui inicialmente no Azure DevOps, né? E a gente já falou de muita coisa aqui, né? A gente já falou sobre o que é o Azure DevOps, como é que você cria sua conta, como é que você cria seu repositório, como é que você trabalha com backlogs. Já passamos por build e release do modo clássico. No último vídeo da série, a gente passou aqui pelo build as code, né? A gente montou um pipeline as code e hoje a gente vai ver aqui o multi-staging pipeline. O que seria esse multi-staging pipeline? Ele seria o novo modelo de pipelines, como a gente comentou no vídeo anterior, né? Ele é todo versionado, todo as code, né? Diferente do modo clássico, que a gente tinha toda uma interface visual para poder fazer os ambientes e as tasks. Aqui não, aqui é tudo versionado, tudo scriptado, num arquivo único dentro do seu repositório, né? Junto com a sua aplicação. A gente pode usar templates, como eu falei com vocês também no vídeo anterior. Se vocês quiserem ver templates, deixa o like nesse vídeo e deixa aqui nos comentários se vocês querem ver como é que funciona toda essa parte de templates também, tá? Então é outro ponto que a gente pode abordar, que é bem importante. Mas aqui a ideia é que nós tenhamos agora, com esse multi-staging pipelines, um pipeline único com diversos estágios, né, como o nome sugere. Então a gente pode ter um estágio para build, que vai fazer toda essa parte de CI que a gente já viu nos vídeos anteriores, ter estágios de deploy, que vai fazer um deploy em dev, um deploy em homologação, um deploy em produção, ou nos ambientes que te fizerem sentido para o seu projeto. Então essa é a habilidade que a gente vai ter agora nesse multi-staging pipeline. O que no modo clássico eram duas coisas separadas, a gente tinha build e tinha release. No multi-staging pipelines a gente tem uma coisa única, né? Então vai ser um arquivo único que você vai fazer essa entrega de ponta a ponta. Continua contando com ambientes, continua contando com aprovações, só que de maneiras diferentes. A gente vai ver isso de maneiras diferentes do que a gente já viu antes no modo clássico. Antes da gente continuar aqui agora, já desce a tela e clica no botãozinho inscrever. Se você não está inscrito, clica no joinha, isso ajuda muito a engajar os conteúdos do canal. Então clica mesmo aí nesse joinha, ajuda bastante, até no dislike caso você não esteja gostando. Deixa aí nos comentários, isso também engaja bastante aqui esse vídeo para ajudar ele a chegar sempre a cada vez mais pessoas que estejam precisando aprender mais sobre Azure DevOps, conhecer um pouco mais dessa ferramenta que nos ajuda tanto no dia a dia, não é mesmo? Bom, eu sei que vocês já estão vendo essa tela de fundo aí atrás faz tempo, por causa do Chroma, mas a gente já está aqui no nosso Azure DevOps, e o que a gente vai mexer aqui para a gente começar a falar desse novo modelo, desse multi-staging pipelines. A gente vai vir aqui ó, em Environments. Eu acho que o ideal seria a gente começar justamente pelos Environments, que eles aqui são os ambientes onde a nossa aplicação vai passar, por assim dizer. Então a gente pode aqui fazer algumas configurações para ele que vão ser necessários para o nosso processo. O multi-staging pipelines, sempre que eu vou fazer um deploy, eu preciso ter um environment. Só que eu não preciso criar ele previamente, né? Porque quando eu executo um pipeline e passo um nome de environment, ele vem e cria aqui pra gente. O bom de você criar antes é que se você fizer, por exemplo, algo para produção, por exemplo, você consegue já vir antes, configura aprovadores para não ir acidentalmente para a produção. Então é bacana, quando possível, você já ter isso aqui antes. Então, como vocês puderam ver, a gente não tem environment nenhum. A gente vai criar o nosso primeiro aqui. Então, a gente vem aqui, ó, Create Environment. Ele vai perguntar aqui o nome. Eu vou dar o nome de Dev. Você pode dar uma descrição aqui que faça sentido para você descrever isso na listagem lá. Caso você tenha tipo mais de um Dev, mais de uma homologação, vale você descrever isso aqui para ajudar você a identificar o que é o que. E aqui embaixo a gente tem os resources, né? A gente tem essa opção de None, que vai ser o que a gente vai seguir aqui agora, porque a gente não está plugando ambiente nenhum. Você teria a opção de ser um Kubernetes aqui ou uma máquina virtual. Se for um Kubernetes, por exemplo, ele vai pedir uma autenticação com Kubernetes aqui para você ter esse seu ambiente ó, baseado no seu AKS e umas configurações específicas. Se vocês quiserem ver também, deixa aí nos comentários. A gente pode trazer um vídeo aqui mostrando essa configuração tanto com AKS quanto com as máquinas virtuais, beleza? Por agora a gente vai deixar aqui no None. E aqui ó, nós já temos o nosso ambiente. E basicamente, como eu falei, é só a gente adicionar isso aqui no código lá. Esse nome de dev, igual ele tá falando aqui, o environment dev, que daqui a pouco a gente já vai ver. E aqui a gente pode adicionar o resource posteriormente, tipo a AKS aqui, ou a máquina virtual, que não é o nosso caso, como a gente já citou anteriormente. E tem outras coisas que a gente pode mexer aqui que são importantes. A gente pode editar, pode trabalhar com segurança, ou aqui o Approvals and Checks. Esse ponto é um ponto
muito importante dentro dos ambientes. Você pode ter os seus aprovadores e algumas validações para garantir que está tudo seguindo os conformes dentro desse ambiente. Então, ó, a gente vai ver aqui todas as opções que a gente tem. A gente tem a opção de aprovadores, ou seja, quando o deployment chegar para esse ambiente, a gente vai ter que ter uma aprovação. Sem essa aprovação, o deploy não vai seguir. Branch Control, então ele vai identificar se está baseado em alguma branch para poder ir para esse ambiente. Horas de trabalho, se está rodando numa específica, num range de horário específico. Evaluate Artifact, isso aqui está em preview. Ele valida se sua imagem Docker está seguindo os padrões, está seguindo as diretivas de segurança que você definiu. Por exemplo, está usando imagem base somente do meu próprio Container Registry, não está abrindo portas que eu não autorizei. Então você consegue ter esse tipo de validação aqui também para dentro do ambiente. Algum tipo de lock, você pode invocar uma Zero Function, invocar uma REST API, rodar uma query no Azure Monitor para ver o status e você criar seu próprio template. No nosso caso, vamos criar uma approval aqui mesmo sendo para dev, só para vocês verem como isso tudo funciona. Se vocês quiserem ver os outros também, deixa aí nos comentários e deixa o like nesse vídeo aí para ver que vocês estão querendo mesmo ver o restante do conteúdo, hein? Aqui eu vou adicionar o meu usuário. Aqui eu posso colocar aqui algumas opções avançadas, eu posso colocar uma instrução, posso permitir o próprio usuário que roda também aprovar, ou seja, imagina a seguinte situação, eu desenvolvi o código, eu rodei meu pipeline para produção, eu mesmo deveria poder aprovar? Essa é uma decisão de negócio que você deve tomar no seu projeto, e isso é essa habilidade que está aqui. Geralmente isso não pode acontecer, em muitos projetos pelos quais eu passei não pode, então seria você só desmarcar aqui. Então se eu inicio o pipeline, eu mesmo não consigo aprovar, mesmo eu estando no grupo de aprovadores. Então isso acontece, mas aqui como o nosso é teste e tudo mais, eu vou deixar sempre aprovado, porque senão a gente vai ter problema no teste. E agora nós já temos aqui um aprovador. O que a gente precisa mexer agora? A gente precisa ir lá, pipeline, e fazer os ajustes necessários, né? Então vamos lá para o pipelines. Eu tô aqui com esse RepoSample 1 aqui, o outro eu tinha feito um teste antes de trazer o vídeo para vocês, só por desencargo de consciência. Então aqui ó, nós temos o pipeline do mesmo jeitinho que estava quando a gente rodou no vídeo anterior, né? É um outro pipeline, tá com outro nome, mas é o mesmo script que rodou no pipeline anterior aqui. Esse daqui é um single stage, tá? Padrãozão que vem quando você faz um Hello World de pipeline, e você seguir pipelines desse modelo não é errado, é um dos modelos do produto, tá? Mas aí entra também a parte de multistaging, que a gente precisa começar a mudar algumas coisas aqui dentro desse script. E o que a gente precisa mudar? A gente precisa incluir um staging aqui. Então, ó, pra gente já ver de mudança, o que mudou aqui? Agora a gente tem aqui um menu Stages, né? Ele vai falar, ó, agora esse pipeline ele é multi-stage, então tem uma guia de stages aqui. Daí eu transformo aquele meu single stage de build em um estágio. Então agora eu tenho aqui o stage build, as variáveis que ele usava estão aqui, ó, variables configuration. E depois tem um job aqui, que é o job que eu determinei como build job. Eu passo o pool da imagem e aí aqueles steps que nós configuramos. Esse modelo de pipeline já é considerado um multistaging, porque a gente tem o stages aqui. Deixa eu já salvar para a gente não perder esse código aqui. E depois disso, a gente precisa trabalhar com o deploy propriamente dito, né? Então, como é que a gente faz agora o deploy? E agora a gente tem aqui também o bloco de deploy. Eu criei um segundo stage aqui, com o nome de deploy, né? E dei um nome para ele aqui, um display name, para identificar isso na tela de execução. Depois a gente vai ver isso. Deploy staging. E aqui, ó, jobs. Tem o deployment aqui, ó, deploy, display name, deploy job, environment, dev, tá? E aqui, ó, o pool que eu estou usando, uma estratégia, que é o padrãozinho que vem aqui na ferramenta, o run-once. Eu tenho uma tag de deploy e aqui depois eu entro com os steps, que eu coloquei só um echo hello world aqui. Lembra do environment que a gente criou? Tá aqui, ó, environment dev. Então, isso daqui é aquela configuração que a gente fez lá. Isso daqui relaciona esse staging do pipeline com aquele environment que a gente criou. Então, ele sabe se ele está relacionando os dois, e o que eu fizer lá reflete aqui, como por exemplo as aprovações. Então, por isso que eu configurei lá o environment. Se eu tivesse só colocado aqui, ele ia criar o environment lá, não ia ter o aprovador nem nada. Então, você tendo esse relacionamento entre os dois lados, que ajuda justamente nisso. Então, vamos salvar aqui esse nosso pipeline e vamos executar ele aqui agora. Vou dar um run, ó, a branch main mesmo. E aqui, ó, estão vendo que agora a gente tem essas duas caixinhas aqui, ó, uma caixinha para o build e uma caixinha para o deploy stage aqui. Ou seja, a gente tem um fluxo tudo bonitinho de como isso vai ser executado. Então eu tenho um passo de build, tenho depois um passo de deploy aqui
no nosso caso para dev, poderia ter um passo de deploy para homologação, passo de deploy para produção, um passo de teste e assim vai. Quando eu abro aqui, ele está alocando os agentes aqui, ele vai rodar esse nosso processo primeiro de CI, de build tranquilinho, depois ele entra aqui. Bom pessoal, ó, o pipeline de build já rodou, tá verdinho aqui, né? Rodou tudo bonitinho, rodou lá a parte do .NET e aí ele entrou aqui, ó, no deploy job. E ele tá falando que esse job aqui ele precisa de uma aprovação minha para poder rodar. Vamos voltar na tela anterior só pra gente ver aqui, ó. Ó, ele fica na caixinha aqui, ó, waiting, né? Aguardando o check aqui, no nosso caso, a nossa aprovação e deixar a mensagenzinha aqui. Então, é só a gente vir dar o review aqui, ó, e eu posso aprovar aqui a execução. E aí ele vai começar a rodar da mesma forma que os outros, vai alocar um agente e vai executar todo esse bloco de código. O nosso aqui é um código bem simples, é só um echo deploy dev, então vai ser extremamente rápido, mas é assim que a gente configura, então, ó, já rodou até aqui. Então tudo rodou tranquilinho com a nossa aprovação. Se a gente vem aqui agora, ó, tá tudo verdinho, você consegue ver aqui quem foi que fez a aprovação, tudo muito bem detalhado, tá? E é assim que a gente monta um multi-staging pipeline. O meu pipeline aqui tá bem simples, mas era só para mostrar para vocês esse conceito de como é que você monta esses stages. Eu fiz só com deploy de dev, mas você pode colocar aí quantos stages fizerem sentido para o seu projeto, não importa se é dev, homologação, produção, pré-produção, pré-produção 1, pré-produção 2, homologação 1, homologação 2, não importa quantos fizerem sentido mesmo, a estrutura que fizer sentido você consegue transportar isso para o código, colocar aprovações e outras validações. Lembrando, tem bastante coisa que dá pra gente ver aqui ainda, principalmente na parte dos environments. Então se vocês querem ver aquelas partes mais no detalhe, deixa aí nos comentários. Deixa o like nesse vídeo, vamos encher ele de like para ver que vocês realmente querem ver mais conteúdos desse gênero. Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, mostrar esse caminho para vocês de pipeline, né? Eu acho que a gente já conseguiu abordar aí os 4 pontos da criação de um pipeline. Falta agora mais algumas coisinhas de Azure DevOps para trazer para vocês aí nessa série de guia de iniciantes que a gente vai ver aqui nos próximos vídeos, mas espero que vocês tenham gostado dos vídeos até aqui, tenha ajudado vocês. Não deixe de se inscrever no canal se não tiver inscrito, clica no joinha e espero ver vocês aqui nos próximos vídeos. Aquele abraço!